Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 206 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu no GP de Singapura de 2023 da Fórmula 1. A 16ª etapa do campeonato, a corrida aconteceu ontem no circuito de Marina Bay. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Deixa eu já convidar aqui o Vinícius, que eu acho que já está presente aqui com a gente, para poder participar da nossa live aqui. Isso também já vai estar disponível também. Deixa eu já ir fazendo o convite aqui. Nós vamos falar da corrida de ontem, hein? Vitória do Carlos Sainz, ou seja, vitória não da Red Bull pela primeira vez na temporada. Então, é só aguardar os dois estarem entrando na nossa live aqui para podermos começar. O Instagram costuma demorar a notificar a live para eles. Então vamos lá. Vou começando tocando o barco aqui até eles entrarem na live. Nós vamos falar da corrida de ontem, no circuito de Marina Bay, onde tivemos a primeira vitória não Red Bull da temporada, com o Carlos Sainz da Ferrari, Norris em segundo, Norris da McLaren em segundo, e o Hamilton da Mercedes completando o pódio. Ou seja, como é bom, né? Ver três equipes diferentes completando o pódio. Então nós tivemos a Ferrari em primeiro, uma McLaren em segundo e uma Mercedes em terceiro. Então, como é bom, né? Como é bom. Se a gente tirar o Verstappen dessa competição, se a gente tirar o Verstappen da temporada, nós teríamos um campeonato muito competitivo. É porque o Verstappen tem um carro fora da curva e ele está numa fase absurda também fora da curva. Mas voltando a dizer que foi muito interessante essa questão de três equipes diferentes no pódio desse final de semana. Deixa eu cumprimentar meu amigo Vinícius. Hoje o Vinícius hoje, para quem está no podcast, ele simplesmente está caracterizado com boné e blusa da Ferrari, tudo em homenagem ao Carlos Sainz, que conseguiu a vitória não Red Bull, a primeira vitória não Red Bull da temporada. E deixa eu só olhar aqui, mas são 434 dias sem a gente ver uma vitória da Ferrari. Então, tem 434 dias que essa blusa e esse boné está guardado, né, Vinícius? Tudo tranquilo? Boa noite, Luiz. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos acompanha aí no YouTube, nos podcasts, né? Sim, já faz algum tempo que essa vestimenta aqui está guardada, né, com muito carinho. Como eu sempre digo, todos temos a nossa equipe preferida, né? Mas independente da equipe preferida, a Ferrari sempre ocupa um espaço especial naquele amante de automobilismo, né? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu não tenho equipe preferida, assim, mas se fosse para eu escolheria Ferrari também. Eu acho, na verdade, geralmente a gente conhece Fórmula 1, primeiro a gente conhece a Ferrari antes da Fórmula 1. Ao conhecer a Fórmula 1, historicamente tem um cavalinho ali da Ferrari. Exato, o cavalinho rampante, como tu disseste, né? Isso aí chama. A gente conhece, a Fórmula 1, não existe Fórmula 1 sem Ferrari e não existe Ferrari sem Fórmula 1, né? A realidade é essa. E Vinícius, está tudo tranquilo? Tudo bem, hein? Tudo certo. Então, um pouco apreensivo, né? Daqui a pouco mais tem jogo do Grêmio, hein? Então tô um pouquinho apreensivo, mas. Boa. O meu Cruzeiro essa semana tá tranquilo, né? 3-0, então, fora de casa. Aí é outro patamar, né? Mas eu tava ansioso, porque eu não tinha participado da última live, né? Pós-GP de Monza, né?
não consegui estar presente em virtude de compromissos no meu emprego, no meu trabalho, mas hoje fiz questão de estar presente aí depois dessa corrida boa que a gente teve aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela aí, né? Você é sempre bem-vindo. Deixa eu adicionar o Egleison aqui. O Egleison, eu já tinha visto o seu pedido aqui, simplesmente estava fazendo as honras aí de boas-vindas pro Vinícius, e agora é para ti, meu caro. Já aceitei o convite aqui, então você vai entrar online com a gente. Fala, meu amigo de Goiânia. Fala, Egleison, tudo tranquilo? E aí, vocês estão me vendo e me ouvindo? Ouvindo e vendo super bem. Engraçado, igual daquela vez, eu não tô vendo o Luiz. Para mim, tá os três aqui aparecendo normalmente. Vai ser mais uma live sem ver a cara feia do Luiz. Eu vou tentar sair e entrar de novo, senão vai do jeito que tá. Fechou, tranquilo. Pode pedir o convite novamente aí. E vamos lá então, ô Vinícius, enquanto o Egleison vai preparando ali para tentar entrar na live e conseguir me ver, estava falando aqui o seguinte: primeira vitória não Red Bull da temporada com o Carlos Sainz, e como que é bom ver um pódio com 3 equipes diferentes. Então nós tivemos a vitória do Carlos Sainz da Ferrari, em segundo lugar uma McLaren com o Lando Norris, em terceiro lugar uma Mercedes com Lewis Hamilton. Se a gente tirar o Max Verstappen da competição, nós teríamos um campeonato muito interessante, né, Vinícius? O que você acha? Exatamente. Isso, na verdade, a gente já tinha conversado em outras lives, né, durante esse ano, que em tirando o Max da equação da Fórmula 1, ela está muito competitiva, né? Do segundo lugar para baixo está muito competitiva, né? Então a gente viu mais uma corrida em que tivemos competitividade até certo ponto, né? Mas foi muito bom de ver 3 equipes disputando ali nas últimas voltas, né? Pelo primeiro lugar, e a gente vai falar um pouquinho mais do próprio Russell também. Mas deixa eu começar ali a mandar um abraço pro pessoal, o Luiz, pessoal que nos acompanha aqui, ó. O Edson, o Osvaldo e o Daniel aí, nosso amigão aí. O Edson e o Osvaldo são do grupo RBR aí, e aí a gente tá sempre junto lá. Eu sou fã da RBR, né? Então é bom a gente estar vestido assim, o Egleison, porque daí a gente pode falar da RBR e da Mercedes sem dizer, lá, ó, fanboy, o cara tá vestido de Mercedes, quer falar da RBR. Então, assim, de Ferrari, a gente pode falar dos dois, que tá tudo tranquilo. É um dos motivos de eu não ter nenhuma camisa da Red Bull e da Mercedes, justamente por causa deles chatos de galocha. O Gara 77 falou, vira casaco, ô louco, Vini. É o Osvaldo, Sabe muito. O Daniel falou assim, chegou o Stifose. O Daniel também, minha garrafa de água está cheia para acompanhar a nossa live aí. O Edson, cheguei, Vini. O Vini vira casaca. Vamos ver aqui mais alguns comentários de vocês. O Edson, deixou nós na mão, Vini, eu acredito que seja a última live, né? Que você não pôde participar. E o Egleison, agora você está conseguindo me ver tranquilo? Não, mas é até bom. Então, aqui, não tá perdendo muita coisa, não. Tô brincando, não tô te vendo, não, mas tô te ouvindo bem, bacana. Não. Mas não adianta nada, eu tô vendo a cara feia do Vinícius, não resolve nada. A Jennifer pediu pra gente dar uma direcionada pra Suzuka, mas no final da live a gente pode dar uma falada aí do final de semana que vai ter na Fórmula 1 agora, que é o GP do Japão em Suzuka. Já estão falando aqui do Carlos Sainz, nós vamos falar muito dele. Ô Egleison, gostou da corrida? Cara, eu vi muita gente falando melhor corrida do ano. Eu acho que não. A corrida, ela começou legal, depois ela entrou num marasmo horroroso, comboio, e aí acho que a corrida só ficou boa por causa das Mercedes, porque as Mercedes arriscaram, fizeram aquela parada no safety car virtual, e a corrida ganhou vida nova por causa das Mercedes e das Red Bull que fizeram a primeira parada e voltaram lá pro fundo. Assim, mas a corrida como um todo teve um final emocionante, mas foi uma corrida nota 7, ao meu ver, analisando de início a fim. Eu vou ser um pouquinho mais generoso, eu gostei bastante da corrida, não acho que foi a melhor do ano, mas eu vou dar uma nota 8.
porque o que aconteceu? Essa questão das estratégias de pneus, principalmente, deu um tchan ao final da corrida. Nós tivemos realmente um hiato aí no meio da corrida, você bem falou, estava bem monótono. Mas essa questão de estratégia de pneus, aguardar a Red Bull fazer a troca de pneus para ver se teria um coelho na cartola, a Mercedes pressionando muito bem, e o Carlos Sainz fazendo uma corrida assim, a lá Schumacher, a lá Senna, de inteligente, a lá Hamilton. Então, assim, eu gostei muito e assim, para exaltar muito também a corrida do Carlos Sainz. Então, vou dar uma nota 8 aí. E você, Vinícius? Eu tô mais na linha do Egleidson ali. Eu achei uma corrida até certo ponto meio... Eu esperava mais, tá? Começa por aí. Eu esperava mais, principalmente da largada, né? Não tivemos grandes intercorrências na largada, grandes disputas na largada, né? Achei uma corrida meio monótona, assim, até a volta 40. Daí, da volta 40 em diante, deu aquela emoção, né? Que teve aquele virtual safety car e aí deu uma emoção. Eu vou dar uma nota 7, assim, vou ser generoso também, vou dar uma nota 7, mas como o Egleidson falou, a gente ouviu muitos comentários, né, de algumas pessoas dizendo assim, foi a melhor corrida do ano. Aí tu abre um parênteses nessa, né? Ao mesmo tempo que o pessoal dizia que foi a melhor corrida do ano, eles botavam logo depois, eles já se entregavam o porquê, né, Luiz, o Egleidson? Porque o Max não estava lá. Eu confesso para você que eu acho o Verstappen um dos melhores pilotos da história, falo isso toda live, e realmente ele está numa guiada sensacional, é o melhor piloto no melhor carro, mas até que em certo ponto eu gostei um pouquinho também para tirar um pouco dessa hegemonia da Red Bull, porque só de você ver um pódio, como eu já disse, com 3 equipes diferentes, dá um gostinho a mais. Isso não é porque o Verstappen poderia ser uma dominância do Hamilton, poderia ser uma dominância do Schumacher, isso é bom. Se a gente for pegar para pensar, eu estou falando aqui da 16ª etapa do campeonato, 15 corridas, que nós não tivemos Imola, e todas a Red Bull venceu. Então, ter um vencedor diferente dá um novo vigor para o campeonato. Eu concordo com você, até porque realmente a Red Bull tinha vencido todas as provas do campeonato. Então, você ter um vencedor diferente, um fim de semana diferente, é bom porque talvez isso não se repita na temporada. A tendência é que a Red Bull vença a maioria das provas que tem até o final do ano. Então, ter um vencedor diferente numa corrida, eu até falei na página, foi bom. Ainda bem que isso aconteceu. E tem outro detalhe, que são duas coisas diferentes, né? Primeiro, a Fórmula 1 é feita de dominâncias, né? Quer nós gostamos ou não, a Fórmula 1 é feita disso, né? Mas, em contrapartida, nós que somos amantes do automobilismo, em primeiro lugar, a gente quer ver disputa, a gente não quer ver dominância, entendeu? É chato, independente da equipe para que a gente torce, né? O Egleidson, por exemplo, que torce para a McLaren, ele também não gostaria que fosse uma dominância do jeito que está a Red Bull, sendo fosse na McLaren, entendeu? Eu gostaria de disputa, a gente quer ver disputa na pista, né? E aí, sim, nesse ponto que a gente converge, que a gente quer ver disputa, a gente quer ver os carros brigando pelas primeiras posições, principalmente, pelo primeiro lugar, e por isso, sim, foi um ingrediente a mais que deu. Porque, realmente, nesse ano a gente não teve disputa pelo primeiro lugar, né? A não ser agora em Singapura. Sim. E uma baita corrida aí do vencedor, nós vamos falar depois aí do Carlos Sainz. A Jennifer disse que foi uma boa corrida, movimentada, mas esse ano tivemos outras grandes também, principalmente as de chuva. O Daniel eu esperava menos, sinceramente. O Divaldo Alves do Sainz foi muito frio na estratégia, dar DRS para o Norris. Nós vamos falar muito sobre o Sainz, é um tópico aqui da nossa live, falar do vencedor, falar do Carlos Sainz. Então, mais para frente aí nós vamos estar comentando sobre a corrida do Carlos Sainz. Eu vou pegar uma... Para mim, a melhor corrida do... Vai lá. O Edson, para mim, a melhor corrida do ano foi a Austrália, sério. Realmente. Foi uma boa corrida. Não foi a minha... bem movimentada. Foi bem movimentada, mas também não foi a minha preferida. Deixa eu ver se tem mais alguma... Falaram do Sainz aqui, nós vamos deixar para falar no tópico específico. Ô, Vini, é o seguinte, deixa eu dar uma cena aqui para as pessoas que estão participando com a gente. Esse GP de Singapura deste ano, nós tivemos aí um novo traçado. Deixou ele um pouco mais curto, eliminou 3 curvas e colocou uma reta com 400 metros, se eu não me engano.
e aí, deixando o circuito mais curto, uma volta a mais. Estendeu nessa reta aí. Você curtiu esse novo traçado de Marina Bay? Eu curti o novo traçado, né? Gostei em virtude da mudança que teve dos anos anteriores para esse. Mas eu te confesso, Luiz, que Singapura, Baku e Jeddah não são meus circuitos preferidos, né? Então esse é um dos circuitos que eu menos gosto, assim, ao lado. O que eu menos gosto é Baku, né? É o top 1, assim, dos piores, na minha opinião. E Singapura vem logo na sequência junto com Jeddah. Jeddah eu acho muito perigoso, né? E Singapura é isso que a gente viu, Singapura, sabe? A gente não teve o Max na primeira colocação, mas mesmo assim, Luiz, a gente não teve grandes disputas, né? Ao longo da corrida, né? Na parte final, no stint final, sim. Mas ao longo da corrida a gente não teve grandes disputas, né? E Singapura é isso aí, né? É travado, é um circuito travado, é um circuito de rua, de pista de ultrapassagem. Realmente, a gente já esperava isso. Como pista, eu também não curto, não. Como espetáculo, foi um show, né? Aquelas luzes, os prédios luxuosos. Para jogar no videogame também não é bom. Não é bom também, não. A própria Fórmula 1, esse ano, eu achei que ela deu uma ênfase muito grande para Singapura nessa questão das imagens ali, dos prédios, das luzes, fazer um espetáculo tal qual Mônaco, se é que a gente pode dizer assim. Justamente por isso, eu acho que a pista não chama atenção, eles chamam atenção com os pontos turísticos ali no local, né, da Marina ali. No sábado, nós tivemos uma pole aí do Carlos Sainz, a Ferrari vinha com ritmo bom, tempo de 1:30.984. Foi marcado aí com as duas Red Bulls fora do Q3. E um baita acidente também no Q1 com a batida do Lance Stroll, que inclusive o tirou da corrida por precaução. O Egleison, o que aconteceu com a Red Bull esse final de semana, hein? Perdeu o desempenho, ficando fora do Q3. Olha, já era esperado. Já esperavam que em Singapura não fosse... Se tivesse um lugar que a Red Bull fosse ir mal, era Singapura. Já estava meio que no cronograma. Então, a característica da pista não ajuda. A pista noturna, bastante abrasiva. A Red Bull teve dificuldade de colocar a temperatura nos pneus. O carro ficava deslizando muito. Vocês viam o carro da Red Bull parecendo que estava dando gelo. Então, assim, nada encaixou. A verdade foi essa. Tinha um bom ritmo de corrida, mas de volta lançada não tinha. E numa pista de rua, você largar em 11º e 13º, a possibilidade de vitória é muito pequena. Então foi mais uma questão de características, que essa pista tinha tudo para a Red Bull não ir bem. Então nós podemos esperar uma Red Bull fortíssima para as próximas pistas, principalmente agora em Suzuka, né? É um circuito completamente diferente, né? Suzuka é a cara da Red Bull. Característica própria do carro, muita curva de alta em sequência. Então lá eles devem voltar ao normal ou talvez até com mais folga. Até o Max brincou que a tendência em Suzuka vai ser com 20 segundos de vantagem. Assim, falou rindo, zoando. Mas ele não falou só de Suzuka, não. Ele falou as próximas corridas todas. Mas Suzuka é uma pista que é muito ao estilo do carro da Red Bull, muito mesmo. O Verstappen deu essa declaração falando que agora o negócio é ganhar todas as corridas com 20 segundos de diferença. E tem carro para isso e ele tem talento para isso, a gente sabe, né? Não seria novidade se acontecesse isso. Ô Vinícius, nós tivemos aí no Q1 uma batida muito forte do Lance Stroll, em determinado ângulo vindo dos torcedores, chegou até a assustar a gente ao assistir. Foi a maior batida da temporada? Ah, sim. Em termos de como é que eu vou dizer, de velocidade, visualmente, foi uma das mais feias. Plasticidade. Exato. Essa palavra que eu estava buscando. Em termos de plasticidade, como o Iglesias me ajudou, obrigado, Iglesias. Exatamente. Foi a mais feia, assim, da gente ver, né? Alguns até lembraram, né? Alguns até lembraram a batida do próprio Senna, né? Na Tamburello, o jeito que foi, né? E aí o que acontece? Acaba que o piloto que vinha numa volta muito boa, que estava com tudo para ficar no Q2, né? O Piastri foi prejudicado, né? E aí vai o meu protesto aí, o Luiz, o Egleides, o pessoal que nos assiste, nos acompanha. Isso tem que ser revisto, essa regra da bandeira vermelha no qualifying. Porque, assim, ó, o cronômetro já estava zerado, ok.
mas tinham pilotos em voltas rápidas, né? Então, se o piloto está em volta rápida e deu uma bandeira vermelha, este piloto não pode ser prejudicado, né? Se o Egleidson bate o carro dele e eu estou em volta rápida, não posso ser prejudicado. Até porque a gente sabe que muitas equipes deixam para fazer a volta mais rápida no final, né? Certo ou errado, isso é uma outra questão. Mas as equipes têm essa estratégia, né? Muitas equipes têm. Então, assim, eu acho que ocasionando uma bandeira vermelha durante um qualify, ok, bandeira vermelha, se arruma o circuito novamente, se limpa, tudo ok. Quando voltar, tem que deixar esses pilotos que estavam em volta rápida darem 2 voltas, uma de aquecimento de pneus e a outra volta rápida. Mas na verdade, vamos lá, só para a gente pegar esse ponto dessa crítica sua, que é interessantíssimo. Não é porque zerou o cronômetro, não. Se faltasse 2 minutos, 1 minuto e meio, daria por encerrado o Q1 da mesma forma, como já aconteceu. Por exemplo, Mônaco, na temporada passada, que o Pérez bateu, que o Verstappen reclamou, faltava alguma coisa aí de 1 minuto e meio, se eu não me engano. Então não terminou por conta do cronômetro zerado. Se for pouco tempo também, eles terminam o Q1, Q2 ou Q3. Né? E outra. Isso sim. A minha crítica é que, por exemplo, se o piloto. Exato, porque se a equipe está com o piloto nos boxes e deu uma bandeira vermelha, faltando 1 minuto, foi 1 minuto e 40, em torno disso, quando deu a bandeira vermelha em Mônaco, se o piloto está nos boxes, bom, aí é um problema da equipe, né? Mas se ele está em volta rápida, ele não pode ser prejudicado, né, Luiz? Não, com certeza. E tem uma outra questão, você está falando de que os pilotos deixam para fazer a volta no tempo final, isso é uma questão da melhoria da pista. Quanto mais se emborracha a pista, melhor ela fica. Por isso que nós estamos vendo aí, por exemplo, acho que nesse GP mesmo, Magnussen marcando o melhor tempo, Zhou Guanyu, aí quando veio o Tsunoda, vai lá para cima e marca um tempo de P1, P2. Isso é por conta que quanto mais a pista é emborrachada com as voltas dos carros, melhor ela fica. Por isso que eles deixam sempre pro final para fazer essa volta rápida. Até por isso que nós tivemos aí um P2 do George Russell em 2021, lá na Bélgica, lá que foi aquele não GP da Bélgica de 2021. Por conta disso, a melhoria da pista sempre, ao final, ela vai estar melhor, vai estar mais emborrachada. A Ferrari veio num ritmo excelente, tanto no qualify quanto na corrida. Então teve essa pole do Sainz, que foi convertida em vitória. Falar um pouquinho da corrida, então. Guanyu, ou Zhou Guanyu, largou do pit lane, porque mexeu no carro em regime de parque fechado. Tivemos uma largada limpa, sem muitos incidentes. Uma excelente largada do Leclerc, que ganhou posições. O Hamilton saindo da pista, mas ganhando vantagem, tendo que devolver a posição para o Russell. O Tsunoda ficando fora da corrida após um toque com o Pérez. Depois uma corrida um pouco monótona. Tivemos o safety car por conta da batida do Logan Sargent, na volta 19. Depois nós tivemos um virtual safety car com abandono por problemas mecânicos do Esteban Ocon. E as estratégias de pneus, que deu um calor ali na corrida. E o final excepcional com 4 carros disputando a vitória. Resultado. Então vamos lá. Primeiro lugar, Carlos Sainz. Segundo, Lando Norris. Terceiro, Lewis Hamilton. Quarto, Charles Leclerc. Quinto, Max Verstappen. Sexto, Pierre Gasly. Sétimo, Oscar Piastri. Oitavo, Sérgio Pérez. Nono, Liam Lawson. E 10º, Kevin Magnussen. Deixa eu fazer uma pergunta, Vinícius. Aquele safety car do Sargent, havia necessidade do safety car ou foi tudo por conta do espetáculo? Não, Luiz, eu até ia perguntar, eu ia perguntar para ti, o pessoal que está nos acompanhando aqui na live, para que me ajudassem, porque eu juro para vocês, eu não vi uma vassoura na pista durante aquele safety car. Não vi justificativa nenhuma. Estou até agora procurei em sites de notícias, tudo, não achei uma justificativa para aquele primeiro safety car. Então, o que me parece, né, o que nos parece para quem está de fora, que foi exatamente isso que tu falaste agora, foi a questão do espetáculo. Juntar o pelotão. Exato, porque como eles sabem, assim como a gente, que Singapura por característica, por história, é um GP monótono, eles não, vamos reagrupar todo mundo aqui de novo, que aí a gente dá mais uma parte de espetáculo para o pessoal. E foi isso, porque esse primeiro safety car não teve o menor cabimento, né? Não teve a menor noção, né? Não, com certeza, eu concordo plenamente com você. Eu acho que
foi uma estratégia justamente só para juntar o pelotão para ver se a gente tinha uma corrida melhor, e não deu certo. A estratégia deles não deu certo. A Jennifer comentando aqui que Singapura é uma corrida de rua, aproximação dos carros, tudo pelo show, realmente na linha que a gente está raciocinando. O Egleison voltando agora, fazer uma pergunta para você. Na largada ali, quando o Hamilton sai da pista, ele tentou forçar uma curva ali que não dava para o carro, ele saiu da pista, ele ganhou a posição do Russell e do Norris. Mas ele foi obrigado a devolver a posição do Russell e o Norris ficou louco lá no rádio, falando que ele ganhou vantagem. A direção de prova disse que estava tudo certo, que só deveria entregar a posição para o Russell. E aí, Egleison, o Hamilton tirou vantagem do Norris ou a direção de prova acertou nessa decisão? Mas se eu não me engano, Luiz, depois ele devolveu a posição para o Norris. Acho que umas 3 voltas depois Não, acho que ele devolveu, não. Acho que foi ultrapassado, né? Devolveu. Ah. Não, o Norris ultrapassou ele. Ele não devolveu. É isso que eu tô falando, não devolveu, foi ultrapassado. Ele devolveu pro Russell. 2 voltas depois ele devolveu pro Russell. Isso. Mas o Norris ultrapassou. Passou na pista. O Norris passou com competência. Sinceramente, eu não lembro dessa ultrapassagem do Norris em cima do Hamilton. Não lembro de ter visto. Foi ultrapassagem. Foi. E aí, Vinícius? Cara, mas independente, o Hamilton não faria tomada daquela curva em hipótese nenhuma. Ele passou muito reto. Então, assim, correto. Ele não tinha ultrapassado o Norris por completo, né? E teria que devolver a posição. Então, devolveu só uma posição. Então, foi um erro, sim. Mas agora nós estamos tendo divergência aqui, porque o Roberto está dizendo também que devolveu. Eu vi ultrapassagem do Norris. Eu acho que não foi do... Se eu não me engano, devolveu assim. Assim, ó, o que acontece, essa questão do Hamilton, assim, ó, foi um erro claro. Porque quem viu a câmera on-board do carro do Hamilton, em nenhum momento ele fez menção de reduzir a velocidade. Eu e também ele acho sabia, que como ele falou, que ele sabia que não ia conseguir tangenciar aquela curva ali. Então ele foi reto, sabe? Ele foi reto. Até porque o Hamilton também sabe que a largada de Singapura costuma ser um pouco movimentada, alguns toques aqui e ali. Então ele também quis escapar disso, né? Ele viu que estava espremido ali, muitos carros tentando ocupar a mesma curva, e ele foi. Tanto que ele passou por fora e ele acelerou. Ele não reduziu, ele acelerou, né? O Roberto está falando aqui com muita convicção que não foi ultrapassagem, que o Hamilton devolveu. Como ele está falando e que tem o replay aí, como está com muita convicção, eu vou me redimir aqui e vou acreditar no Egleison que o Roberto está falando aí, que foi uma devolução. Foi porque o Russell devolveu, o Norris começou a buzinar, falar. Aí umas 2 voltas depois, se não me engano, na volta 4 ou na volta 5, o Hamilton foi e devolveu a posição pro Norris. Então, a reclamação eu vi também, só que parecia que a ultrapassagem foi tão natural que eu entendi que ganhou na pista. Mas o Daniel também. A transmissão não mostrou a ultrapassagem do Norris no Hamilton. Então a gente viu que o Hamilton devolveu pro Russell. Primeiro na volta seguinte, 2 voltas depois, né? Ele devolveu a posição para o Russell, mas não tinha devolvido para o Norris, né? Então acho que veio uma ordem da equipe para ele devolver para o Norris, só que a transmissão não mostrou. Então para a gente pareceu que o Norris tinha ultrapassado o Hamilton, porque de fato devolver mesmo que a gente viu foi só para o Russell, né? Isso. Então tá aí a confusão e vocês têm razão, pode ficar tranquilo aí. Houve então a devolução. Ô Vinícius, na largada também, Tsunoda ficou fora da corrida ali, foi prejudicado com um toque no Pérez. Também a direção de prova declarou incidente de corrida. Para você também foi incidente de corrida ou o Pérez merecia uma punição? Não, mostrando toda a minha imparcialidade, né, quando se trata de Pérez. Mas nesse caso, foi um lance de corrida, tá? Agora, vamos falar um pouco mais para frente também, no desenrolar da live, o lance dele com o Albon, né? Mas nesse lance do Tsunoda, acho que foi lance de corrida, assim, sem intenção nenhuma, né? Então, bora falar então do piloto do dia. Na minha opinião também foi o piloto do dia. Falar da corrida do Carlos Sainz, que não começou no domingo, começou no sábado com uma pole position com muito mérito. Ferrari volta a vencer depois de 434 dias. O Egleison, do Leclerc na Áustria. Áustria, quando? 2022. GP da Áustria de 2022.
Boa. Oi, Gleison, que corridaça do Sainz, né? Cara, o Sainz não é um piloto brilhante, não vai ser. O pessoal está colocando aí uma perspectiva de ultra mega campeão no Carlos Sainz, mas ele é um piloto muito melhor do que as pessoas colocam. Ele é um bom piloto, é um piloto esforçado, um piloto muito bom de corrida e foi muito inteligente nessa corrida. Melhor corrida que ele fez na vida, de fato. Nós tínhamos comentado que Monza tinha sido a melhor corrida da vida dele, ele conseguiu superar isso em Singapura. E o Sainz fez uma coisa que eu, sinceramente, eu vi pouquíssimas vezes na Fórmula 1 um piloto fazer. É usar o DRS para se defender. Porque ele fez aquela jogadinha com o Norris ali de dar o DRS. Nas curvas ele quase parava o carro para o Norris ter uma distância e o Russell talvez não conseguir dar um mergulho, né? Então foi bem interessante. O Sainz foi muito, muito inteligente. O que nós já falamos outras vezes, o Sainz é um piloto muito inteligente. Falta a velocidade do Leclerc, falta algumas coisas, mas ele compensa muito nessa questão da inteligência. Corrida de carro não é só o cara ser rápido. E o Sainz vem mostrando, né, que ele é um piloto que tem estrutura para estar na Ferrari. Não talvez para ser um grande campeão, mas é um piloto muito bom. Mas na verdade, só para acrescentar o que você disse, não só com o Norris ao final da corrida, na questão do DRS, ele controlou a corrida de forma inteligente todas as voltas, porque o intuito dele era justamente juntar o pelotão, porque juntando o pelotão, vai todo mundo tentar ultrapassar todo mundo e ele vai ter o controle ali, ele tem só o ar, o ar da natural na frente dele, ele não tem nenhum carro, nenhuma turbulência, nem nada. Então ele, durante toda a corrida, ele controlou o tempo. E toda hora no rádio ele falava aí, como é que tá meu ritmo? Como é que tá meu desempenho? E aí, ó, o Roberto até disse muito bem, o Sainz foi o wise man em Singapura. Realmente. O primeiro ponto, né? Todos os elogios são merecidíssimos ao Sainz nessa corrida. Só um asterisco que a gente vai fazer aqui, antes de o pessoal querer tecer alguma crítica, né? Não, o Sainz não virou a maior lenda do automobilismo. Ele não virou. Mas, justiça seja feita, eu sempre elogiei o Sainz, Luiz, o Egleitos, com relação ao quê? Essa dedicação que ele tem na pista, ele não se entrega em nenhum minuto, ele tá lutando, ele tem o sangue quente, sabe? De tipo assim, não, eu não vou ceder minha posição, eu vou conseguir ultrapassar o piloto da frente. Então essa obstinação dele, essa persistência dele em perseguir sempre o melhor, acabou resultando numa das melhores provas que a gente viu, a melhor prova do Sainz, mas numa das melhores do ano, né? Porque a gente viu o quê? A gente viu um piloto rápido, a gente viu um piloto inteligente, a gente viu um piloto calmo e a gente viu um piloto que tinha a todo momento a corrida na mão. Em nenhum momento a corrida saiu das mãos do Sainz. Ele sabia o que fazer do início ao fim da corrida. Para quem é saudosista, essa corrida do Sainz me lembra muito, muito, muito das corridas da década de 80, na qual os carros quebravam muito, então você não podia forçar muito o motor. E aí você tinha duas formas de guiar. Ou guiar dando tudo do carro e tentando a sorte, ou fazer a gestão de corrida. Daí que surgiu o apelido de o professor para Alain Prost. Então ontem, Carlos Sainz guiou a lá Alain Prost, com muita inteligência, com muita perspicácia. Isso é que me chama a atenção, Luiz. Porque assim, ó, se fosse essa corrida, tá? Vencida da forma que foi, pelo Max, pelo Hamilton, pelo Alonso, cara, esses três são monstros. Eles estão acostumados a andar lá na frente, estão acostumados a ganhar, sabe? Com o pé nas costas. Agora, essas atitudes todas que a gente elencou aqui, veio de um piloto que não está acostumado a ganhar corridas. Tanto que é a segunda vitória dele na Fórmula 1, né? Então, isso é que assusta, entre aspas, no bom sentido, né? Essa conjunção de valores que o Sainz conseguiu agregar. E eu trago para vocês um ponto que ficou muito marcado para mim na corrida de ontem, que também mostra a maturidade do Sainz, quando ele diz no rádio assim, ó, esse jogo de rádio, né? Que tem o jogo da equipe e o jogo de rádio, né? O que você fala no rádio e o que você faz na pista. Ele diz pro engenheiro dele assim, como é que tá meu ritmo? Tá bom? Se não tiver bom, me avisa que eu tenho 1 segundo aqui para tirar. Sim, claro sim. que a gente sabe que ele não tinha 1 segundo para tirar. Mas isso é jogo de rádio, por quê?
Porque se ele fala isso e o Norris escuta, né, o engenheiro diz, ó, dá uma acelerada aí porque o Sainz não tá dando tudo de si. Daí ele falou isso no rádio, por quê? Para fazer o Norris desgastar, né, os pneus, os pilotos que vêm de trás. Então isso mostra uma maturidade. Porque isso vindo de um Alonso, de um Hamilton, de um Max, perfeito. Eles têm esse jogo mental no rádio também. Mas do Sainz me impressionou bastante. Ô Vini, e hoje, falando atualmente, o Sainz é mais piloto que o Leclerc? Então, a gente estava conversando sobre isso. O Leclerc não virou um mau piloto. O Leclerc continuou sendo um ótimo piloto. Agora, o Sainz mostrou nessa corrida, que o Egleison falou muito bem no início da fala dele, que piloto não se faz só com velocidade. Não adianta o piloto ser somente rápido, né? Então, a gente frisa muito bem aqui, há muito tempo já, desde antes de eu participar, vocês dois sempre falavam isso, que a parte psicológica, a parte mental do piloto é tão ou mais importante do que o próprio talento, né? Então, o que o Sainz mostrou mais do que o Leclerc nessa corrida foi maturidade, foi tranquilidade e saber lidar com a corrida e com as nuances da corrida, com as dificuldades da corrida. Isso o Leclerc não tem e não mostrou até agora, né? O porquê a gente ainda não sabe, mas o Sainz mostrou essa maturidade, essa frieza, essa tranquilidade que o Leclerc não mostrou até aqui, né? Eu penso assim também. Eu acho que atualmente ele está no melhor momento. Mas O pode Sid fazer Oliver, vamos lá. Lógico. O Leclerc, nessa corrida, mostrou maturidade. Porque ele se colocou e aceitou a situação nessa prova, de ajudar a equipe. Vamos ser sinceros. Ele fez o jogo, aceitou ser sacrificado. A Ferrari errou a parada de boxe com o Leclerc, que fez ele perder 2 posições, porque ele era o segundo colocado e ele caiu para quinto, né? Perdeu praticamente 3 posições. Então ele saiu prejudicado, sim, na parada da Ferrari, que foi ruim. E em nenhum momento você viu nenhum rádio do Leclerc reclamando e choramingando as pitancas que ele sempre faz. Então, assim, mostrou de fato uma maturidade, assim, que o Leclerc talvez nunca teve. Que é de... Aí me preocupa, Egleison. Aí me preocupa, sabe por quê? Porque pode ser esse ponto que você está citando aí agora, de maturidade, ou pode ser uma resignação. Tipo, já aceitei, entendeu? Tipo, é isso aí, entendeu? Eu tô aqui para fazer esse papel, então me preocupa isso, né? Vamos ver, eu torço para que a Ferrari tenha um ritmo melhor agora, principalmente em Suzuka, né? Pra gente ver, eu quero ver essa indignação no Leclerc. Eu não quero ver essa resignação nele, entendeu? Porque fosse o Sainz a ser sacrificado, como o Egleison falou, o Sainz não aceitaria tudo pronto, né? Tipo, não, peraí, deixa eu tentar. Se eu não conseguir render na pista, aí você... Exato. É isso que o Helmut Marko... Mas será que o Leclerc não fez isso de propósito para numa próxima situação ou situações que devem acontecer, onde ele pode estar mais rápido do que o Sainz e jogar isso na cara da Ferrari? Vocês lembram lá em Singapura? Lembram? Ele pode usar isso contra argumento contra a própria Ferrari. Vocês lembram em Singapura? Eu fiz o jogo. E agora? Vamos fazer um jogo para mim ou não? Já que o jogo é para quem está na frente, a gente sabe que o Leclerc em classificação é melhor que o Sainz. Isso pode virar uma moeda de troca. Tô largando na frente do Sainz. Então, manda ele se virar, manda fazer o jogo. E isso pode acontecer. Mas também. Eu tenho uma dúvida. Que eu queria ouvir a opinião de vocês. A partir da volta 10, para mim, tranquilo, é isso aí que o Egleison falou, é sacrifício, é prejudicado com pit stop, concordo plenamente. Mas até a volta 10, considerando que ele ganhou 2 posições na largada, porque ele foi o único da primeira parte do pelotão ali, dos 10 primeiros, ele foi o único que largou de pneus macios, e a Ferrari uma estratégia diferente. Fez uma estratégia diferente, só ele e um lá do final do pelotão, não sei se é o Diogo Anil, que largou de pneus macios. Até a volta 10 ali, vocês acham que ele já estava com o espírito de sacrificar pela equipe, ou ele tentou investir contra o Carlos Sainz e não conseguiu, porque teve diferença de menos de 1 segundo nesse período. O que vocês pensam sobre isso aí? Eu acho que ele tentou e não conseguiu. Eu também. Tentou, se frustrou, e aí a Jennifer até falou aqui agora no comentário que sentiu ele muito abatido na corrida. Eu acho que o Leclerc, tipo assim, ó, ele aceitou essa estratégia. Tipo assim, entre aspas, a gente vai sacrificar Leclerc pro bem do Sainz.
Mas o Leclerc pensou para ele o seguinte, não, se eu tiver melhor, eu vou passar ele, e aí a estratégia vira a meu favor, né? Só que em dando a largada e ele não conseguindo ultrapassar o Sainz com pneus macios, o Leclerc se frustrou. Por isso que eu falei com ele agora que eu fiquei preocupado com a reação dele. Me pareceu mais uma resignação do que uma... tipo assim, tudo bem, jogo de equipe, né? Eu acho que ele se frustrou porque não conseguiu aproximar do Sainz, e aí ele disse assim, então tá, então deixa para fazer o que vocês quiserem. A estratégia da Pirelli, a parada de macio, seria na volta 15. Então, até a volta 10 ali, quando ele estava dando tudo que tinha, tanto é que ele ganhou 2 posições na largada, eu acho que ele queria também. Acho que ele queria partir para cima do Sainz. Só que não é fácil de ultrapassar em Singapura. Tanto é que o Norris segurou o Hamilton e o Russell aí com pneus bem mais novos. Pneus médios novos e ele com pneus duros gastos. Então não é tão fácil passar em Singapura. Eu acho que ele tentou. Depois que ele viu que não dava e os pneus ficaram desgastados por ser pneus macios, aí veio o espírito do sacrifício. Você pensa assim também, Gleitson, ou você pensa diferente da gente? Não, eu penso assim, parecido com vocês, mas eu falo assim, só o fato dele não ficar reclamando. Não estou dizendo que ele estava feliz em fazer isso, mas só o fato dele ter entendido que não ter ficado chorando no rádio, reclamando, ai meu Deus, ai por quê? A gente não viu ele reclamando, a gente viu ele calado. E às vezes o grande piloto, é melhor o cara ficar com raiva, calado na dele, na próxima prova o cara vir e amassar. Então, pelo menos só do fato dele ter ficado na dele já ajuda bastante. Então o Leonardo com um negócio bacana aqui, ó. O Gilles Villeneuve trabalhou pro Scheckter em 79 e se sentiu traído em Imola em 82. Boa, boa. Ó, o Sid Oliver, vamos exaltar o Sainz, foi cerebral, não tínhamos visto uma inteligência tão grande igual a do Sainz. Realmente foi. O Laércio Caldas, Sainz, show de inteligência. Daniel, mega cerebral. Então, assim, pessoal elogiando muito essa corrida aí do Carlos Sainz. O Daniel, inclusive, ele queria compactar para distanciar quando possível, justamente, foi o que eu falei. Menos o Cid colocou, já estão dizendo que a partir de hoje é Carlos Show. Menos. A gente está exaltando que realmente foi uma vitória de muita inteligência, perspicácia, mas vamos com calma, porque o Carlos Sainz não é isso tudo também, não. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. O Leclerc ontem não era o mesmo de Monza. Aproveitou muito bem a oportunidade. Daniel. Tô pegando o comentário de vocês para a gente passar para o próximo tópico, que é o Lando Norris. Falar da corrida do Norris aí. Do Russell a gente vai falar depois. O Leclerc é muito bom, mas falo aqui há 1 ano que o Leclerc tem problemas psicológicos. O Vinícius até falou isso aí mais cedo na live. Precisa de um apoio para sanar esse déficit mental. O Leclerc é muito bom. Leonardo perguntando cadê a garrafa de uísque. O Gleidson, hoje é segunda, hein, cara? É água, gente. Ele água, vodka. Ele mostrou. Vodka? Pode ser pinga, vodka. A Jennifer falando aqui. Leclerc é um bom piloto, mas falha mentalmente, sofre muito com a pressão de estar numa Ferrari e ter que entregar resultados. Eu com o Gleidson, a gente sempre falou muito nas lives que era essa questão do contrato de 5 anos do Leclerc. Nunca foi feito isso na Fórmula 1, nem para Schumacher, nem para Senna. Foi feito pro Leclerc. Eu acho que isso assim deu uma pressão a mais nele de 5 anos garantidos numa Ferrari, né? Tem tudo isso. Isso sem dúvida atrapalhou, né? O Leclerc, né? Ele tinha tudo, e eu acho que assim, acho que apostaram tanto no Leclerc, mas tanto que nos primeiros erros do Leclerc ali, isso atrapalhou ele mentalmente, ele não conseguiu se recuperar assim até hoje, né? Eu penso assim também. Eu com o Inglês, a gente sempre falou isso nas lives, que foi um contrato muito extenso, foi o maior da história da Fórmula 1 até agora, acho que do Verstappen, né? Então, o Verstappen renovou por 6. Então bateu esse recorde. Aí falando que logo cedo pinga, o Gleidson. E Vinícius? Tô gripado, nem bebendo eu tô gripadão. Ô Vinícius, e o Lando Norris, hein? Fez mais uma corrida muito boa, né? Uma pena o Piastri não ter conseguido ir pro Q2, porque eu tenho certeza que as McLaren estariam juntas ali. Porque a gente tem visto durante esse ano, o Luiz, o Egleides, o pessoal que está na live aí nos acompanhando, que o Piastri tem andado na mesma batida do Norris, né?
Não tem essa discrepância como tem, por exemplo, Max e Pérez, né? Não, Piastri e Norris estão sempre na mesma batida. Então eu tenho certeza que o Piastri estaria junto ali do Norris, tá? Não sei se à frente ou logo atrás, mas estaria na mesma batida. E o Norris mostrou uma constância, né? É bom que ele se acostume a andar no pelotão da frente, né? Disputando as primeiras posições, para que ele perca. Eu acho que o Norris é um excelente piloto. Eu só acho que às vezes ou ele tem um medo exagerado, ou ele não está acostumado a estar ali na frente. E ali na frente é diferente, né, meu amigo? Na frente a batida. É outro que passou por problemas psicológicos também, teve um quadro depressivo e teve que fazer acompanhamento. Mais eu acho que o Norris já quebrou essa sina dele de ser um piloto que tem medo de andar na frente. Eu acho que já passou. E acho que o golpe. E quando ele provou isso foi no GP da Inglaterra de 2022. Agora, 2023, porque ele com pneus duros, segurou o Hamilton com maestria sem cometer nenhum erro. Então acho que o Norris, essa questão de se assustar de andar na frente, acho que é coisa do passado, na minha opinião. E sobre o Piastri, o Vinícius, eu sempre falei que o Piastri era um baita piloto. Falava dele e do De Vries. Caí do cavalo em relação ao De Vries, mas em relação ao Piastri está se mantendo. Sempre foi um baita piloto, campeão da F3, campeão da F2. Já sabia que vinha preparado para a Fórmula 1. Demorou um pouquinho a se adaptar ao carro, mas agora tem feito os tempos bem parecidos com o Norris e desempenhos bem parecidos. O carro da McLaren não é um carro fácil de guiar. Né? Ele não é um carro fácil de guiar. Assim. O Norris ele não é um grande acertador de carro. Tanto que quando o Ricardo estava na McLaren, era muito mais essa parte de acertador de carro ficava para o Ricardo do que para o próprio Norris. Né? E aí o Norris aproveitava um pouco do acerto do Ricardo para colocar no carro dele. Então, essa adaptação do Piastri até foi rápida, na minha opinião. Assim. Eu achei que levaria um pouco mais de tempo para ele se adaptar, sabe? E tem colhido bons resultados mesmo. Falar um pouquinho da Mercedes, do senhor Lewis Hamilton e George Russell. Fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer para começar com você, Vinícius. No final da corrida ali, onde nós tivemos 4 postulantes à vitória, que foi o Carlos Sainz, o Norris, Russell e Hamilton, o Hamilton começou a reclamar muito para a equipe do Russell, faltando ritmo, que o Russell não estava com ritmo, e a equipe, hora nenhuma, manifestou a troca de posições, ou falou para o Russell melhorar o ritmo, ou deixar o Hamilton passar. A que se deve isso? Ali a disputa é aberta mesmo? Não tem essa questão de ordem de equipe, porque o Lewis Hamilton é um heptacampeão do mundo e é o primeiro piloto? Então, eu tenho minhas dúvidas se foi falado no rádio com o Russell ou não. A gente não viu, né? Na transmissão realmente não apareceu. Sim. Mas, assim, eu senti um Russell muito pressionado, tá? E acho que muito menos por ultrapassar e muito mais por se manter à frente do Hamilton. Porque o Hamilton, ele sabia, assim como a gente que estava assistindo, que o Hamilton vinha num ritmo muito forte. Tá? Então, eu acho que o Russell sentiu muito mais a pressão de estar à frente do Hamilton, de não ceder a posição, que é aquela coisa, né, Luiz? Tu sabe que está num bom ritmo, mas vem o Egleidson, teu companheiro de equipe, com 7 títulos nas costas, e ele está no teu retrovisor cada vez crescendo mais. E aí, tu sabe que o Egleidson vai falar para a equipe para tu deixar ele passar, né? Então ficou isso muito na cabeça do Russell. A qualquer momento vão pedir para que eu deixe o Hamilton passar. Então, essa pressão que ele acabou se criando, que ele acabou criando na cabeça dele, acabou prejudicando, sabe? Acho também que ele apostou tudo, deu um all-in, né? Como é famoso do poker, e deu errado. Poderia ter dado muito certo, né? E a gente poderia estar aqui hoje elogiando muito o Russell, mas deu errado. Mas acho que não é isso que define o Russell. Para mim, ele continua sendo um ótimo piloto, com potencial ainda para ser campeão, sim. E grandes pilotos não se fazem nas grandes vitórias, se fazem nas grandes derrotas, né? Vamos ver como é que vai ressurgir o Russell agora em Suzuka, né? Nós vimos, só completando, nós vimos boas ultrapassagens quando o piloto estava com um pneu bem mais novo e o outro com um pneu bem mais desgastado. E aí, vou até estender, o Egleidson pode dar opinião sobre o Russell e responder essa pergunta para quem está nos acompanhando. O seguinte, ali em relação ao Norris, foi mais mérito do Norris em defender com pneus duros desgastados, ou faltou um pouco mais de perspicácia para o Russell ultrapassar ele ali no final da corrida, o Egleidson?
Acho que as duas coisas. Na verdade, só voltando, acho que o Hamilton não tinha mais ritmo do que o Russell. Essa impressão não tem, porque o Russell chegou primeiro no Norris e no Sainz. O Sainz estava limitando todo mundo. Então eu brinco, é como se fosse um trânsito. O Russell chegou e ficou parado. O Hamilton veio com tráfego livre e encostou atrás do Russell. Então ficou um trenzinho. Então, assim, o Norris estava indo na balada do Sainz, que estava segurando todo mundo, e o Russell não tinha nenhum ponto exato de ultrapassagem em cima do Norris. Não estava fácil. Porque dependendo do que ele fizesse, se ele errasse, o Hamilton passava ele. Se ele tenta uma ultrapassagem besta, ele poderia bater no Norris e poderia perder o pódio. Então, assim, e o acidente também eu acho que foi coisa de embalo, porque acho que a galera não viu, mas o Norris também bateu na parede. Chance que o Norris bateu de uma forma mais suave. Então o Russell estava tão focado na trajetória do Norris, que o Norris bateu e ele bateu junto, só que a porrada dele foi um pouquinho mais forte. Então, assim, eu não tenho essa percepção que o Hamilton estava mais rápido do que o Russell. A questão é que todos eles estavam limitados ao Sainz. E o Hamilton era o último carro de trás. Então dava essa percepção que o Hamilton estava empurrando todo mundo. Só que não era. Era o Sainz que estava segurando todo mundo. O que eu acho que a Mercedes poderia ter feito era o seguinte. Eles chegaram no Sainz e no Norris faltando 5 voltas, se eu não me engano. Olha, Russell, você teve 2 voltas para tentar atacar. Inverte com o Hamilton 2 para ver se ele consegue. Se porventura ele não conseguir, a hora que chegar na última volta a gente muda a posição e você chega no pódio igual estava. Acho que a Mercedes poderia ter colocado essa perspicácia de tentar fazer isso e não fez. Aí acho que fica o erro. E Vinícius, o Egleison comentou muito bem em relação à trajetória que o Russell seguia, com apetite para tentar passar o Lando Norris a qualquer custo, e o Lando Norris esbarrou no muro, e depois o Russell esbarrou também e abandonou a corrida. Considerando que a Mercedes está lutando ali pela segunda força com a Aston Martin, e a Aston Martin vinha num ritmo muito ruim, pode considerar um erro bobo que custou pontos ali para a Mercedes? Ou e talvez a equipe deveria ter falado isso para o Russell para garantir esses pontos, ao invés de tentar a todo custo essa ultrapassagem? O que você acha sobre isso? Eu acho que a Mercedes deixou o Russell muito sozinho, entre aspas, sabe? Tipo assim, às vezes tem que ter um engenheiro que chegue e diga no teu ouvido assim, ó, calma, você vai conseguir ultrapassar, mas calma, sabe? Porque, poxa vida, a gente sabe, o Russell é um jovem piloto, chegou numa equipe, uma das maiores do grid da Fórmula 1 recentemente. Então, assim, é óbvio que ele vai ter esse ímpeto desmedido da idade e de quem está chegando na equipe, né, e quer mostrar um bom trabalho. Então, tipo assim, a gente vê muitas vezes os engenheiros acalmando os pilotos, né? Calma, você vai conseguir, mantém esse ritmo que você chega lá. E eu achei que o Egleison deu uma ótima sugestão, que poderia ter sido feito isso que o Egleison falou, e poderia ter sido também acalmado o Russell no rádio, sabe? Porque mais do que a gente, os engenheiros têm acesso à telemetria, a todo o trajeto, né, a trajetória do Russell. Então dava para ver que o Russell estava tentando uma trajetória um pouquinho diferente por vezes no circuito. E aí entra a parte da equipe, né? Acho sim que foi um erro bobo, mas não acho que isso bota a perder a carreira do Russell ou qualquer outra coisa. E também acho que isso não vai prejudicar a Mercedes no campeonato, porque a Aston Martin não consegue se consolidar, né? Só que a briga agora não é mais com a Aston Martin, é com a Ferrari. Aston Martin aí, todo ponto é importante para o pessoal ali do pelotão do Ferrari está numa crescente. Exatamente. Deixa eu aproveitar para dar uma boa noite para a Deise Melo Oliveira, que falou com a gente aqui, que está participando da nossa live. Deixa eu ver alguns comentários aqui para a gente seguir o assunto. A Jennifer, o que foi aquele esgotamento físico do Hamilton no final? Será que a expressão corporal dele ali na sala do pré-pódio foi só pelo cansaço? Na verdade, Jennifer, o GP de Singapura é muito quente e os pilotos chegam a perder 3 quilos de líquido no corpo, tamanho desgaste físico. E o Hamilton não é um menino. Então o Hamilton já é um piloto veterano que perde 3 quilos de líquido corporal num GP extremamente desgastante como é Singapura. Então realmente é esgotamento mesmo. Provavelmente Hamilton, Alonso vão sofrer mais do que os meninos de 25, 24 anos, né?
É normal. O Estevam, o Hamilton ia mesmo dar a posição e fadas existem. KKKKK. Fala no comentário do Egleison na última volta. O Roberto, toda vez que a Mercedes fazia isso com o Bottas, o Milton nunca devolveu. Isso é verdade. O Bottas até hoje esperando o Hamilton devolver. O Bottas ficou esperando umas 3 vezes, o Hamilton nunca devolveu. Na Rússia, então, oh meu Deus, coitado. Boa. Aí, nós falamos da Aston Martin aqui, pessoal. Aston Martin não, Fernando Alonso. Muito bom também. Então, vamos prosseguir, que é justamente um pouquinho da Red Bull que eu queria comentar com vocês. Vou comentar pouco hoje da Red Bull. A Red Bull não teve um bom desempenho nessa pista, já falamos. E foi embora aquele possível recorde de pódios consecutivos do Max Verstappen. A gente já havia comentado. Foi embora esse recorde. Schumacher. Continua com o Schumacher. E uma questão é o seguinte, que eu queria comentar com vocês. No início da corrida, o Verstappen consegue escalar o pelotão com a Red Bull que tem. E na volta 19, ou seja, passaram-se 19 voltas antes daquele safety car do Logan Sargent, e o Pérez estava na mesma posição de largada. E o Vinícius estava falando isso no grupo. Na hora. Um em 7º, o outro em 13º, 14º. Tá vendo? E depois da parada da Red Bull, os pneus duros, ela foi para pneus médios, eles caíram naturalmente as posições, né? Porque tiveram a parada do pit stop. O Verstappen mais uma vez conseguiu escalar o pelotão, colocando aí um carro no P5. E o Pérez, mais uma vez, não conseguiu escalar quase nada com uma Red Bull. Realmente, a gente tem falado muito do Pérez, aí fala que a gente pega no pé, né? Realmente está na hora da Red Bull pensar no seu segundo piloto, porque a diferença está muito gritante, né? Aí a gente vê o grande piloto, né? O Verstappen, num dia ruim para ele, com o carro, com tudo, ele conseguiu terminar em P5, quase consegue ultrapassar o Leclerc, quase pega um P4. Isso porque a Red Bull usou uma estratégia, eles voltaram 35 segundos atrás do que já estavam do bolo ali do pelotão, e ele chegou junto do Leclerc, ou seja, e quando eles saíram dos boxes, eu lembro que a diferença dele pro Pérez era de 5 segundos. Quando eles pararam, né, e saíram. O Max, se eu não me engano, terminou quase 20 à frente do Pérez. Então mostra que a diferença... Quando o pessoal fala assim, não é só carro, é nos momentos ruins que a gente vê. O Verstappen numa situação ruim, um dia ruim, com carro ruim, consegue um P5. O Pérez num dia ruim, numa situação ruim, o Pérez bate no Tsunoda, estraga a corrida do Albon, é punido com 5 segundos, mais uma vez, quebra o bico do carro, e só chegou lá, era para chegar em P9, chegou em P8 porque ele estragou a corrida do Albon, fez um monte de coisa. Então, assim, até na situação ruim a gente vê a diferença do grande piloto, por excepcional piloto, pro piloto comum. Eu vou chover no molhado aqui, né? Só um detalhe, o Vinícius é muito fã do Sérgio Pérez, gente. Um dos maiores. Venho sofrendo há alguns anos já, né, com o Pérez. Cara, eu vou soltar... quando for dezembro de 2024, vou fazer a live na rua e vocês vão ver eu pegando um foguete 12x1, vou soltar ao vivo na live pra vocês verem. Vou anunciar que o Pérez vai... Vou fazer isso aí, prometo, tá? Vocês vão ver. Falando em promessa, viu? Eu devo um lanche pro Vinícius, né? Numa aposta que nós fizemos. Esse lanche será pago durante a semana, tá bom? Só deixando registrado aqui, ó. Tirei o print. Qual que era a aposta? É que eu apostei que o Leclerc ia chegar na frente do Sainz. Aposta besta, sem nada. Falei que na classificação o Leclerc ia ficar na frente do Sainz e fazer a pole. Eu perdi. Pronto, coisa bem. Cara, mas é verdade, cara. Pô, eu sabia, eu apostei tudo, dei o all-in no Sainz, cara. Falei pro Iglesias, cara, não vai perder. Não vai perder, não vai perder. O Iglesias falou, quer apostar? Eu disse, quero. Oxi, vamos lá. Apostamos. Vou fazer uma outra live comendo lanche ao vivo. Acho que é lógico, isso. Mas assim, ó, falando do Pérez, né, voltando ao assunto ali.
ele se mostra a cada corrida totalmente suficiente para estar numa equipe de ponta, né? Não sei se terá equipe para ele a partir de 2025. Acho que ele deveria rever o contrato dele, de repente sair da Red Bull em 2024 e já ver uma equipe em 2024 mesmo, porque o contrato dele vai até dezembro de 2024. Talvez 2025 já não tenha mais equipe para ele no grid, né? Porque a gente sabe que... Com o que ele traz, ele consegue uma aí de meio pelotão, nosso pelotão. Esse é o grande ponto, né? Eu quero que o Pérez vá pro inferno depois de 2025, pelo amor de Deus. Eu também. Meu sonho é que ele dê adeus para a Fórmula 1 de uma vez por todas, mas sendo imparcial aqui na live, né? Que nos grupos a gente se irrita com o Pérez, cara. Oxe, eu me irrito bastante. Mas sendo imparcial, acho que ele tá perdendo tempo em ficar na Red Bull. Sabe que não vai ficar, não vai ser renovado, isso aí todo mundo sabe, que ele não vai renovar o contrato dele com a Red Bull não quer mais ele, a Red Bull só não rebaixou ele, porque por força de contrato, o Pérez não pode ser rebaixado. Aí mostra o poder do dinheiro, como eu gosto de falar, né? O poder do dinheiro. O Pérez chegou, sentou na mesa e disse assim, eu não vou ser rebaixado, beleza? Independente do que eu fizer, vocês não vão me rebaixar para a AlphaTauri, beleza? Qual o piloto que pode chegar com essa pompa e circunstância e dizer, ó, eu vou para a equipe de vocês, mas eu não vou ser rebaixado. Nenhum outro piloto pode chegar. Hoje o Max pode chegar, o Hamilton, o Alonso, esses três. Agora, qual é o outro piloto que pode chegar com essa pompa? Só pode chegar o Pérez com o dinheiro que ele tem. Um Stroll com o dinheiro que ele tem. Lembrando que o contrato foi assinado lá atrás, né? E aí fez força. O contrato fez força entre as partes ali. Exato. Então, tipo assim, ó, eu acho que tá em vias de ser anunciado o Tsunoda e Ricardo para AlphaTauri, para Boss, né, do ano que vem. Se isso se concretizar, acho que seria um erro. Tá? Acho que o que a gente viu do Lawson nessa última corrida mostra que pelo menos ele merece ter uma oportunidade. E se ele for bem na AlphaTauri o ano que vem, por que não o Lawson companheiro de equipe do Max em 2025? Né? Red Bull pode dar um chute logo para cima, né? Pegar o Lawson, botar como piloto reserva, pelo que nós temos de informações, realmente parece que o Tsunoda deve anunciar a renovação dele agora, no GP do Japão, e depois o Ricardo deve ser das próximas corridas, mas o Ricardo deve ficar por questão de comércio. O Ricardo traz muita atenção. E nessa mudança de nome da equipe vai ajudar muito. Não tem jeito. E talvez o Lawson já possa ser... quem sabe já pular direto para uma Red Bull. Dependendo do que ele fizer no Japão, se impressionar, for uma boa corrida, que ele vai correr no Japão, Red Bull pode falar, cara, faz o seguinte, você já vai ser nosso piloto reserva, vai conviver com os caras ali, o ano que vem é você que vai sentar no lugar do Pérez. Isso porque, sabe o que preocupa, né? Preocupa entre aspas, assim, é porque a gente não vê um sucessor do Pérez, né? A gente não vê, a gente vê muito desejo, o pessoal falando Norris. Vocês não acham que faria o reverso, não? O Helmut Marko e o Christian Horner? Migra o Daniel Ricciardo, mais experiente, para a Red Bull, e o Liam Lawson, né? Seria vaga na AlphaTauri? Luiz, depende. Cara, sinceramente, o Ricardo, eu não acho que o Ricardo tem mais potencial para estar em equipe de ponta, não. Hoje eu acho o Ricardo muito pior do que o Pérez. E o que o Ricardo me mostrou nas últimas 2 temporadas, tirando o Monza? Nada. Então, assim, você botar o Ricardo lá, que vai estar em 2025, o Ricardo vai ter 35 anos, e você deixar um garoto como o Lawson cozinhando na AlphaTauri, e às vezes você vai botar o Ricardo lá, que às vezes vai receber uma bela de uma surra do Verstappen. O Ricardo de 2025, eu acredito que vai ser muito pior do que o Ricardo de 2018, que foi quando ele saiu da Red Bull. Sim, então vamos lá. Vamos fazer esse exercício, então. Porque 2024, Pérez, a princípio, é garantido. Então, o Liam Lawson, por exemplo, qualify com um P10, tirando simplesmente o Verstappen do Q3. E conseguiu 2 pontos aí para a AlphaTauri, que não estava conseguindo nada com o P9 na corrida de ontem. O Ricardo que se cuide, por exemplo, para a temporada que vem? Cara, eu sinceramente, eu botava Tsunoda e Lawson. Ricardo, para mim, já deu. Eu sei que vai ficar por uma questão comercial. Tecnicamente, o Ricardo não é mais piloto de Fórmula 1. Eu acho que é isso. Eu também. Para mim, seria Lawson e Tsunoda para 2024.
E aí sim preparar o Tsunoda o Lawson para assumir o segundo lugar da Red Bull. Só que o problema é que tem um cara lá, um senhor chamado Helmut Marko, que a gente não sabe o que passa na cabeça desse senhor. Eu acho que estava tudo traçado já o caminho do Nick De Vries para ele assumir esse lugar. Mas o Nick De Vries foi tão mal, que a Red Bull teve que rever toda a rota dela novamente. Eles acreditavam no De Vries, muito, muito. Muito. Então o De Vries era o sucessor, né? Mas ele foi tão mal, que não teve como segurar, né, o De Vries. Então a gente fica nessa dúvida entre Ricardo e Lawson, né? A gente não sabe o que passa na cabeça da Red Bull. A melhor opção, sem dúvida, seria o Lawson, né? Mas a gente não sabe, como o Edson falou, que para a questão de marca, merchandise, se vende muito bem o Ricardo. Eu não descarto que ele faça. Ricardo Sorriso. Smile Boy, né? Smile Boy, o garoto sorriso. Garoto sorriso. 757 dentes. E para mim também é Lawson e Tsunoda para 2024, minha opinião. Aqui, ó, a Irlande. Sobre Pérez, só para finalizar sobre Pérez, existe tênis de dupla, né? Olha para você ver, Pérez e Stroll daria uma excelente dupla de tênis para jogar tênis. Seria maravilhoso. Já vamos escrever eles em Roland Garros. Justamente. A Irlande 90 aqui, alguém espera muito do Pérez? Acho que não. O Roberto, a Red Bull com Vespa e Norris seria o terror. É uma dupla muito interessante mesmo. O Daniel, eu também acho que não. O Daniel, eu ainda acho que errou na estratégia Red Bull. Trocar os pneus. Agora falando agora é mais fácil, né? Mas eu penso que a Red Bull, depois do safety car que ela não trocou, ali ela já entregou a corrida, né? O Daniel sabia que tinha um ritmo bom em médio, um pneu médio, né? Mas aí esse safety car que eles não pararam que prejudicou. Mas aí nós estamos falando de engenheiro de obra pronta também, é mais fácil. A Red Bull para junto com todo mundo. A ideia deles era ficar mais tempo na pista, o Max liderar a prova de duro, de pista livre, conseguir ter um bom ritmo, estender, aumentar, alongar o stint, depois pôr médio e vir ali para brigar por um pódio. Acho que a ideia deles era essa. Mas com o safety car, a Red Bull poderia ter parado, ia ficar, o pelotão ia se reagrupar, o Max ia estar em sexto, sétimo, e poderia ter feito uma estratégia parecida com a da Mercedes. No virtual safety car, bota um pneu novo ali e vai para cima. Mas eles erraram, a verdade é que a Red Bull também errou na estratégia. Deu tudo errado, a verdade é essa. O Daniel falou que tá metendo o lanche na live. Durante toda a live ele tá colocando o lanche aí, justamente para lembrar o Egleison de pagar o lanche pro Vinícius. Trabalhar, Daniel. Aí, ó, todo mundo falando, paga o lanche do cara. Ó, Lawson chamou atenção, realmente. Estão pensando aí no Lawson no lugar do Sargento na Williams, acho mais difícil. Não, acho difícil. O Ricardo é muito bem quisto na Red Bull, isso é fato. E aqui, sabe um piloto que me chamou muita atenção na corrida, mas pena que abandonou por problemas mecânicos, que até gerou o virtual safety car? Esteban Ocon, cara, que corridaço. Tava fazendo várias ultrapassagens agressivas, ou umas manobras bem agressivas por ser circuito de rua. O Ocon tava fazendo uma corridaça, né? Ele e o Gasly estavam andando bem. A Alpine, como numa pista de motor, a Alpine em pista de baixo anda bem, né? O Ocon foi pódio em Mônaco, só para lembrar. E a Alpine foi bem. Só houve informação, parece que o acordo da Alpine com as outras equipes e com a Fórmula 1 deve conseguir se acertar, e a Alpine deve conseguir mexer no seu motor, que tem quase 40 cavalos de FAW. 40 cavalos a menos. Para 2024. Então está quase autorizado a Alpine mexer aí, então pode ajudar bastante a equipe para 24 e 25. Boa informação. O Ocon vem. Fala, Luiz. Não, falei boa informação do Egleison. Eu até esqueci de anotar essa questão dos 40 cavalos de potência aí que seria revisto. O Ocon ele vem mostrando uma constância, né? Depois daquela mijada do CEO ali da Alpine, né? Tanto eu sempre gostei do Gasly, né? Acabou. Eu sempre gostei do Gasly, né? Eu sou suspeito para falar do Gasly porque sempre gostei muito do Gasly. E o Ocon foi uma grata surpresa, assim, sabe?
Ele realmente foi muito bem, ele deixou o Alonso para trás nessa corrida aí, né, principalmente. E aí o que acontece? Ele ficou muito frustrado. A gente viu a irritação dele quando o carro simplesmente pagou, né? Não tinha o que fazer. Renault, né? E eu... É o quê? A Renault. E pode ter forçado demais, né? Porque como ele fez uma corridaça, ultrapassando muitas ultrapassagens agressivas, colocou o Alonso no bolso aqui, como já disseram aqui no chat, fez o Alonso de trouxa. Realmente, se você está exigindo mais do carro, a tendência dele quebrar, ainda mais sendo motor Renault, como o Egleison disse, é maior, né? É isso. Agora, deixa eu levantar uma questão. O motor Renault, se eu não me engano, é o motor, depois do motor da Ferrari, é o motor com mais títulos na Fórmula 1, tá? Só. Mas quebra pra caramba também, viu? Quebra pra caramba, viu? Quebra. A questão que o pessoal tinha levantado no chat ali rapidinho do Sargent, do Klaus, no lugar do Sargent, só para contextualizar, o Sargent não sai da Williams, tá? A menos que ele queira. Por que não sai? Porque a Williams foi comprada por investidores americanos. A Williams hoje, ela não é mais uma equipe inglesa, ela é uma equipe americana. Então, a Liberty é americana, quer conquistar o mercado dos Estados Unidos. A equipe Williams foi comprada por americanos, empresários americanos. Precisam de um garoto propaganda americano, entendeu? Então o Sargent não sai da Williams. Só sai se for para um tenente, né? É isso aí. Só se for promovido, só subir a patente. E uma coisa muito bacana que o Cid comentou ali na live agora, e eu também tenho essa percepção, tá? Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Mas assim, eu tava pensando isso durante o domingo, depois da corrida até. Cara, dava para arrumar o carro do Stroll. Se os mecânicos quisessem, virassem a noite trabalhando, dava para arrumar e botar o carro não, Vinícius. Me parece que não foi o carro. Foi recomendação médica em relação ao Stroll, precaução em relação ao piloto, não em relação ao carro. Esse é o problema, né? Porque o Drogovic não fez nenhum treino livre, né? Senão ele poderia correr. Não, é classificação. Depois da classificação... Qualify não pode mais. Até isso o Drogovic é azarado, né? Só que o Drogovic também é tão azarado que se o Stroll bate no TL3, o reserva que estava lá em Singapura era o Van Dorn. Dessa vez. Mas que é outro que eu acho que 2024, se ele não assumir uma vaga na Fórmula 1, que eu acho que não vai. Não. Esquece Drogovic na Fórmula 1, né? Van Dorn vai continuar na Fórmula E, tá escalado para correr pela Peugeot no Mundial de WEC e a carreira dele vai ser esse rumo aí. Eu costumo só elogiar esse piloto, mas um piloto que me decepcionou esse final de semana também foi o Fernando Alonso, hein? Parecia que tava sem ritmo. Aquele pitch da Aston Martin. O Stroll, bater no Stroll, o Eglis, bater no Stroll é bater em cachorro morto, né? Eu tenho que bater no Fernando Alonso. No Stroll eu bato toda lá. Eu falo o seguinte, então, o Alonso foi mal, mas aquele pitch da Aston Martin também, que lá foi coisa de Ferrari, né? O carro sobe, cai de novo, cai. Sim. Mas é que tá. Vamos lá. O Alonso estava sem ritmo, ele foi ultrapassado, jantado pelo Ocon. Aí sim, ele excedeu o limite do pit lane, tomou a punição de 5 segundos. Logo depois disso, que aí teve o erro da equipe em si, da Aston Martin. O erro do pit stop aí que o Egleison acabou de falar. E depois desse pit stop, com pneus já novos, ele passou direto numa curva ali, perdeu não sei quantos segundos ali, chegou a rodar um pouco o carro. O Alonso, esse final de semana, e o Alonso para mim é um dos melhores pilotos de todos os tempos, foi bem mal, viu? Agora, a gente tem que citar aqui, né? Não pode deixar passar em branco mais uma vez a péssima direção de prova que teve em Singapura, né? Para quem não sabe, né? Quem está nos acompanhando, depois da saída do Michael Masi, a FIA achou por bem dividir entre 2 diretores de prova durante o ano, né? Os grandes prêmios, né? E, cara, se juntar os 2, não dá meio diretor de prova, né? Então, assim, como o Egleison fala bastante, né? Os fanboys aí do Hamilton, do Max, vale tudo para eles, né? Mas quando é contra, não vale, né? Então, quer dizer, vale tudo pelo show? Se vale tudo pelo show, então valeu o que o Michael Masi fez em 2021, porque ele quis botar os carros a correr, né? Se agora Singapura foi uma corrida legal,
foi a mais emocionante do ano, como muitos fãs do Hamilton disseram. Então, por que foi a mais emocionante, na opinião desses caras aí, né, de fãs do Hamilton? Porque teve 2 safety cars, né, um virtual safety car, que ocasionou que juntou todo mundo e por isso deu essa emoção. Porque senão, a diferença seria muito maior, entendeu? Então, assim, a gente tem que pontuar que essas direções de prova pós-Michael Masi, cara, tem sido um verdadeiro desastre. A Austrália que o diga, né? Ultimamente tem sido tudo pelo show, com todo respeito, tem sido tudo pelo show. Safety car do Logan Sargent mesmo comprova isso. E não é o primeiro exemplo, não. Pode pegar as lives anteriores nossas aí, que a gente sempre deu um pitaco em relação a isso. Hoje em dia, tudo pelo espetáculo. Não, aí, Luiz, o Iglesias, o pessoal que nos acompanha aqui, aí faz o seguinte, então deixa de se disputar, faz uma corrida de demonstração. Porque daí tu prejudica todo o trabalho de um piloto, entendeu? Daqui a pouco o cara que tá em primeiro, ele se sacrificou, ele deu tudo não de só do estratégia piloto, viu? Dos engenheiros, funcionários, quem tá lá canetando um carro. Faz várias equipes de bobo, de palhaço mesmo, em nome do show, né? Não vale tudo pelo show. Ou então é o seguinte, não se disputa mais. Não tem campeonato mundial de pilotos, tem uma exibição mundial. Porque as equipes se dedicam, tem estrategistas, pagam caro para suas equipes, para mecânicos, engenheiros, todo mundo. E aí a FIA simplesmente, não, olha só, o piloto rodou, mas ele voltou para a pista. Não, vamos botar um safety car aí, porque está muito monótono essa corrida. Não é assim que funciona. Realmente. Ô Vinícius, falar de coisa boa, e essa nova pintura aí para esse GP da Williams ficou top, hein? Aqui, ó. Aqui tem que aprender. Aqui, McLaren, McLaren tem que aprender como é que faz pintura de carro, meu amigo. Não. Porque eu vou te dizer, a gente sabe que o laranja é a cor do Bruce McLaren idealizou para McLaren, mas vou te dizer, né? O corzinha é difícil de dar uma combinada para ficar bonito, né? Eu particularmente não gostei da McLaren, mas assim, a Williams para mim foi sensacional, o carro mais bonito aí do final de semana. Foi, sem dúvida. Foi fruto de um concurso de pinturas, né? A Gulf, que é uma das principais patrocinadoras da Williams, né? Que promoveu esse concurso e um fã foi o responsável por essa obra de arte que a gente viu no carro da Williams. A McLaren usou uma pintura azul com laranja também da Gulf em 21, só para te lembrar, tá em Mônaco, tá? Só para te lembrar. Não, eu me lembro, tanto que a Williams pareceu muito a McLaren nessa corrida aí. Volta e meio eu olhava o Williams, cara, mas eu já vi essa pintura antes, claro, da McLaren. Agora, em questão a gente tá falando de pintura, né? Eu acho que a McLaren perdeu uma oportunidade muito grande a gente sabe que o povo japonês é um povo muito apaixonado, né? Em tudo que se dedica, seja no esporte, seja no automobilismo, seja no futebol, né? E a McLaren perdeu uma oportunidade de fazer uma pintura especial, né? Daquelas cores icônicas da McLaren nos anos de Honda, né? De vermelho e branco. A gente sabe que não é as cores da... A gente sabe que não é as cores da McLaren, eram as cores do patrocinador na época, né, que era a Marlboro. Mas, cara, se tu traz essa de volta, essa pintura para esse GP exclusivamente, cara, tu traz toda uma legião de fãs japoneses que são apaixonados pelo automobilismo, né? Tá aí o Leonardo complementando. Luiz, linda era a McLaren do Senna. O Leonardo tá falando de zoeira, viu? Conhece o Leonardo? Ele não tá falando Ele tá pegando o seu pé, Luiz. Mas você não gosta. Então você não gosta da McLaren do Senna, não? Você não acha bonito, não? A combinação de cores, não? Sinceramente, não acho bonito, mas nada extraordinário. Para mim, as McLarens mais bonitas que já a Fórmula 1 já teve foram as McLarens da época da West e da Vodafone. Para mim, são muito mais bonitas. Lindas, aquela lindas também. Lindas também. Essa também. Não, inclusive essa. Não tenho nenhum. Bonita que a do Senna. Não tenho nenhum apego com aquela McLaren do Senna, que para mim aquilo lá remetia a carteira de cigarro. Então, não sei lá. McLaren do Senna não, McLaren do Marlboro, pelo amor de Deus, McLaren do Senna. Mas assim, ó, para vocês verem como chama a atenção. A McLaren correu com 3 pinturas diferentes nas 500 milhas de Indianápolis agora esse ano, né? A que mais ganhou destaque foi a vermelha e branca, né? Toda hora. Mas tem um X, não era vermelho, era laranja e branco.
Na transmissão parecia um vermelho. Eu acho que a pintura era propositalmente para parecer a distância um vermelho, né? Para lembrar, assim. Foi o carro do... Ah, esqueci o nome do piloto agora. Fugiu da memória. Eu não me lembro também. Eu estava tentando me lembrar, mas foi a que mais deu repercussão, né? Mas assim, eu digo por causa do povo japonês. Para o povo japonês, a gente pode não achar... Tem que saber trabalhar com marketing, lógico. Mas para o povo japonês, aquele carro foi o mais lindo de todos os tempos da era da Fórmula 1, entendeu? Porque foi os anos de glória da Honda ao lado da McLaren. Então, acho que é só uma pura jogada de marketing. O Cid contou aqui, foi do Félix Rosenquist, a pintura em homenagem... só corrigindo vocês. A pintura era em homenagem à McLaren de Alain Prost, que ganhou o GP de Mônaco em 1994. A primeira vitória da McLaren foi com o Prost. Que era da Tríplice Coroa, um dos três da Tríplice Coroa. Boa. A McLaren de Prost, qual o GP? Era homenagem à Tríplice Coroa. A McLaren, no caso, venceu a primeira vez que venceu o GP de Mônaco, foi em 1984, com Alain Prost. Então, aquela pintura era em homenagem... Sim, Fala um pouquinho mais sobre essa vitória aí, não. Aquela vitória que o Senna... Vou fazer o seguinte, dever de casa pro Egleito olhar a corrida de Mônaco 84. Começou. Não só... Aqui, eu não vou adentrar na corrida, porque a gente tem outros temas aqui, mas não só Ayrton Senna, como um tal de Stefan Beloff, que seria um dos maiores talentos que a Fórmula 1 veria se não tivesse falecido. Mas dever de casa para o Egleison, GP de Mônaco de 1984, aí, essa homenagem à vitória do Alain Prost. Corrida, mas eu estou falando que a Tríplice Coroa não tem nada de homenagem de McLaren Senna, era a vitória do Prost em 84. Se a corrida acabou, não, Luiz, azar. Eu particularmente não ligo, não, porque o Prost perdeu o campeonato, foi ali, né? Meio ponto para o Nick Lauda. Então, para mim tá tranquilo. Renovação com o Joe Guanyu, nós tivemos essa notícia aí durante a semana. Tirou qualquer chance agora do Drugovich, né, Vinícius? Acabou, né? Eu acho que é isso. O Drugovich, se não conseguir um assento e não vai conseguir para 2024, acabou, né? Ele está muito mais próximo de outras categorias aí, como a gente estava vendo. Primeiro já foi cogitado na Fórmula E, agora na WEC, então, tipo, cara, ele está cada vez mais longe da Fórmula 1, né? Também o Drugovich deve ser a Maserati, que anunciou o seu piloto estava de saída, o Mortara. Eu não entendo muito de Fórmula E, vou ser bem sincero. Então o Mortara vai sair. Do Drugovich, que testou 2 vezes pela Maserati, foi bem, deve assumir esse posto para correr em 2024. E o Drugovich vai tentar fazer algo parecido com o Nick De Vries fez. Então, em 10 anos de Fórmula E, só um piloto conseguiu sair da Fórmula E e ir para a Fórmula 1, foi o De Vries. Então, o Drugovich vai tentar essa tática, né? Só que pode muito bem ele ir para a Fórmula E e não se adaptar. Pode ir mal. Pode ficar lá 2 anos, 3 anos, 5 anos, pode chegar no primeiro ano, torce e chega e seja campeão. Mas é difícil. Então, assim, a carreira do Drugovich provavelmente vai ficar focada agora para a Fórmula E e outras coisas, né? Teve proposta da Indy, da Ganassi, teve proposta da Ganassi, rejeitou da Ganassi, depois teve da Carpenter, então agora provavelmente vai correr de Maserati. Fórmula 1, as portas para ele até 24 fechadas. Lembrando que nós já tivemos isso com o Serginho Sete Câmara, né? Piloto reserva, teste aqui com Fórmula 1, teste aqui com Fórmula 1, migrou para a Fórmula E, lá ficou e lá estagnou. Então, pode ser que o caminho do Drugovich na Fórmula 1 tenha acabado. Eu até estava conversando num grupo de WhatsApp com o pessoal acha que a gente odeia o Drugovich, não tem nada a ver, cara. A questão que é uma noção básica de entender. O Drugovich vai correr o ano que vem na Fórmula E, é um fato. Então, se porventura, se ele correr na Fórmula 1, se ele tiver uma chance, vai ser em 2025. Vamos colocar que em 2025 ele consiga essa vaga. Ele é o campeão da Fórmula E de 2022. 2023 já tem o Theo Pourchaire, é mais um na fila. Em 24, talvez tenha um outro campeão. Vai ter um outro campeão da Fórmula 2. Tem que ter campeão inédito. Então, o Drugovich, basicamente, ele vai ser o campeão da Fórmula 2 de 3 anos atrás. Vai ter 2 pilotos na frente da fila dele, mais recente. Então, por isso que eu vou ver que eu acho que chance de Fórmula 1 para ele tá praticamente enterrado. E... Pode falar, Vinícius. Não, e
e essa questão do Drogovic me preocupa, porque assim, a gente está vendo o Bortoleto num hype muito grande, né? Campeão da Fórmula 3 agora, né? É apadrinhado do Fernando Alonso. Então, assim, a gente sabe que o Iglesias falou muito bem, até hoje de tarde eu estava conversando com ele, e ele falou muito bem. A Fórmula 1 tem muito esse jogo político, né? O Luiz é o Toto Wolff, e eu sou apadrinhado do Luiz. O Luiz liga lá para alguém da Williams, eu tenho um cara muito bom lá, o Vinícius e tal. Você pega e bota ele na sua equipe aí e tal, deixa ele aí, e isso funciona muito na Fórmula 1. Né? A parte financeira e essa parte de contato, o QI, né? O que indica, funciona muito. Então, como o Bortoleto vem com toda essa expectativa, tá? Como campeão da Fórmula 3, como apadrinhado do Fernando Alonso, vem com patrocinadores bons, eu me preocupo se a XP vai querer continuar com o Drogovic, porque a XP quer entrar na Fórmula 1, né? Tanto que a XP falou, os investidores deram algumas entrevistas falando, nosso objetivo é fazer um piloto brasileiro chegar na Fórmula 1, por isso que nós estamos apoiando o Drogovic. Então, se eles perceberem que o Drogovic não vai ter chance, pode ser que o Drogovic perca esse patrocínio da XP, que ele adquiriu recentemente, e esse patrocínio vá para o Bortoleto, né? Sim. Eu vou... Pode. A ideia da equipe do Drogovic é o seguinte, ele fazendo Fórmula E, ele continua se mantendo como piloto reserva da Aston Martin, que o calendário não conflita muito, são pouquíssimas provas que tem conflito. Ele está ali rondando a Europa, que as principais provas da Fórmula E são na Europa. Então a ideia deles é ele ir lá para a Maserati, chegar chegando, ser campeão ou ser vice, e aí chamar a atenção de alguma equipe, talvez a própria Aston Martin, para talvez o Alonso aposentar em 2024, que eu já acho que não vai acontecer, acho que o Alonso vai até 25 fácil, e conseguir levar na Fórmula 1. É isso. É o que o Nick DeVries fez. O Luiz foi na Fórmula 2, foi para a Fórmula E, foi campeão, e teve uma oportunidade na Fórmula 1 e foi lá e pum, carimbou. E fez ponto em Monza. Então a turma do Drogovic tem essa esperança. Espero que dê certo. Eu torço para que dê certo, mas eu acho que não vai. Eu acho que vocês falaram muito bem sobre o Drogovic, sobre o Bortoleto. Vou aproveitar para responder uma pergunta aqui do Roberto, que é o seguinte. Ele perguntou, a Fórmula 1 não tem mais espaço para brasileiro? Na verdade é o seguinte, na minha opinião, seja Drogovic, Bortoleto, qualquer piloto, Sérgio, Sete Câmara, quem for, para você entrar na Fórmula 1 hoje, num cenário de brasileiro, só tem duas opções. Ou você é muito fora da curva, mas muito bom piloto mesmo, fora da curva, tal qual Verstappen, tal qual Leclerc, ou você tem que levar um caminhão de dinheiro. Essas são as duas opções para se entrar na Fórmula 1. O Brasil, infelizmente, o real é desvalorizado. E aqui não se quer patrocinar muito o automobilismo. Eu já expliquei essa questão. Quer patrocinar, por exemplo, quem transmite a Fórmula 1, mas não quer patrocinar um carro ou não quer patrocinar uma equipe de Fórmula 1. Então, para ter um brasileiro na Fórmula 1 hoje, ou é um caminhão de dinheiro, que eu acho difícil, porque o real é desvalorizado e as empresas daqui não querem investir no automobilismo, ou o cara tem que ser fora da curva. Então, para mim, aí, se o Bortoleto foi esse cara fora da curva, ele tem espaço. Se o Drogovic foi esse cara fora da curva, ele tem espaço. Por questões de patrocínio, eu acho que a gente perde para qualquer um. Para até o Pourchaire, para esse daí que vocês falaram, o Palou. Perde para qualquer um em relação de patrocínio. Porque vão pagar em euro, vão ter empresas lá fora que patrocinam com mais dinheiro do que as brasileiras têm. Então, para mim, para entrar na Fórmula 1 hoje é isso, só com um talento fora da curva. Agora, assim, né? A gente tem que pontuar, né? Recusar uma proposta da Chip Ganassi na Fórmula Indy, meu amigo. Você tá doido. Se fosse uma proposta da Meyer Shank, ainda tudo bem. Agora, da Chip Ganassi. Para quem não sabe, a Ganassi basicamente é uma equipe para a Fórmula Indy padrão Red Bull, Mercedes, Ferrari, é um negócio assim. E paga bem, viu? Paga bem. O Helmut Marko deu uma declaração aí, inclusive foi até receber uma carta oficial de advertência da FIA, ao fazer uma crítica do Pérez, generalizar pilotos sul-americanos. E o Tcheco nem é sul-americano.
né? Só para constar. O Iglesias, o que você achou aí das falas do Helmut Marko? Lembrando que sul-americano tem um tal de Fangio, tem um tal de Ayrton Senna. O que você acha? O que você achou das falas do Helmut Marko? Cara, o Marco, eu até vi uma frase de um jornalista falando, o Marco é aquele cara que ele vive numa época do mundo da Fórmula 1 que ela não existe mais. Então ele fala coisas, assim como o Piquet fala algumas asneiras que se fosse há 20 anos atrás a turma dava risada, hoje a turma condena. Então o Marco é um cara desatualizado para o trato de mídia. Então o Marco, acho que quanto menos ele falar, mais ele trabalhar no que ele é bom, o pessoal acha que o Marco não faz nada na Red Bull. O Marco é o cara que manda em tudo, ele é o dono sem cheque. Então, desde a origem da equipe, a escolher pilotos, Adrian Newey e Christian Horner, tudo passou pelas mãos do Marco, né? Ele não é só um olheiro de pilotos. Mas o Marco, ao meu ver, ele precisa se afastar do holofote da Red Bull. Fica quietinho, fica escondido, já tá velho pra caramba, entendeu? Fica na dele, porque toda vez que ele fala essas asneiras, ele traz um ambiente ruim pra equipe. Ele cria um clima ruim para a Fórmula 1, porque é uma frase completamente infeliz falar isso. Mostra desconhecimento de geografia e falta de respeito com a turma da América do Sul, os latinos. Então o Marco, acho que ele precisa se afastar da mídia, dos holofotes da Fórmula 1. E o pior de tudo que ele falou isso, tentando elogiar o Pérez, que ele falou assim, o Pérez fez uma ótima de uma corrida no GP da Itália, estava elogiando, mas como ele é sul-americano, ele não consegue se concentrar como o Vettel ou como o Max se concentra. Assim, até para elogiar, ele consegue falar uma porcaria. Então é melhor o Marco ficar mais escondidinho, mais na dele. Errou geograficamente, esqueceu que aqui na América do Sul tem Piquet, Fittipaldi, Senna, Fangio. E outra coisa, ele realmente é o chefão da Red Bull, porque ele era muito amigo do dono lá que faleceu ano passado, se não me engano, esqueci o nome dele aqui agora, da Red Bull. Era o melhor amigo dele. Isso. Era o melhor amigo dele, então, mas parece que a Red Bull está começando a mudar aí seu campo de ações. Pode ser que o Helmut Marko perca essa força que ele tem dentro da equipe. Que eles estão olhando essa questão societária mesmo da Red Bull. Mas, como disse a Jennifer aqui, acho que, mais uma vez, ele perdeu a oportunidade de ficar calado. Concordo. Assim, o Luiz Iglesias, o pessoal que está aqui junto com a gente, né? Eu acho que o Helmut Marko é o retrato do que é a Fórmula 1. É essa coisa retrógrada, por vezes, tá? Esse pensamento arrogante, essa coisa de ser tradicional demais, né? A Fórmula 1 acaba por ser muito fechada, né? Sendo muito tradicional, muito apegada a costumes, a valores que já não fazem mais parte da sociedade hoje em dia. E o Helmut Marko parece que é muito retrato dessa Fórmula 1, né? De hoje, né? Muito fechado, muito ortodoxa, às vezes radical em certos temas, assim, né? E não abre o olho, não abre a visão para ver que o mundo mudou. O mundo não é o mesmo dos anos 70, dos anos 80, né? Ao qual o Helmut Marko fez parte, né? Então, o que acontece? O Helmut Marko não tem como ser demitido, ele é o cara que manda. Red Bull. Né? E não tem que a Red Bull ele não é funcionário, ele não comunica dele, não é funcionário. Exato. Ele não tem o que fazer, né? A única pessoa, a entidade que pode fazer alguma coisa com o Helmut Marko é a própria FIA, né? Mas a gente sabe que tudo jogo de interesses, então a FIA não vai. Então, a FIA que tem o seu presidente afastado, né? Mas que não está afastado, que está afastado só para trouxa, né? Ver, para bobo ver, que está afastado. Vamos lembrar só uma coisa para a galera. Teve um cara que foi banido da Fórmula 1, chama-se Flávio Briatore. E hoje ele trabalha para quem mesmo? Só me conta aí. Nada mais, nada menos que a FIA, né? Trabalha para a Fórmula 1, trabalha para a Liberty lá, fazendo marketing. Acreditar em banimento da Fórmula 1 é igual acreditar em Coelho da Páscoa. Tem. Não, e antes disso, muito antes dele ser anunciado pela Fórmula 1, quando havia acabado o prazo de banimento dele da Fórmula 1, ele já circulava nos grids ali com toda a pompa e circunstância de Flávio Briatore, ele já circulava ali, entendeu? Então, tipo assim, o Iglesias fala muito bem isso, né?
A Fórmula 1 nos bastidores é muito suja, né? Mas o ambiente, você falou, o ambiente da Fórmula 1, embora tenha mudado um pouco muito por conta das ações também do Lewis Hamilton, é um ambiente completamente retrógrado, machista, preconceituoso, isso sem sombra de dúvida. A maioria dos que estão lá com a mentalidade, como por exemplo do Helmut Marko, que pensa assim, e é dono de tudo, e não dá nada para ele, assim, estamos caminhando a passos muito lentos ainda para essa mudança de paradigmas e de opiniões aí dentro do seio que é a Fórmula 1. A gente viu, não vamos julgar o mérito, tá? Vamos só se ater aos fatos. Não vamos julgar o mérito se está certo ou se está errado. Mas a gente viu a própria FIA pedindo para o Felipe Massa não comparecer ao GP de Monza. Porque o Felipe Massa está com um processo em cima da FIA. Onde a gente já se viu? Onde já se viu isso? É um evento aberto ao público. Quer dizer, aí tu vai lá, publicamente emite uma nota, pedindo para que a pessoa não vá, logo, o subentende o quê? Ô Luiz, tô te pedindo para que tu não venha. Mas se tu quiseres vir, tudo bem. Automaticamente tu se torna uma persona não grata para mim, entendeu? Sim. Foi o que a FIA fez com o Felipe Massa. Então, quer dizer, isso mostra o quê? O que a gente está falando agora. Esse pensamento retrógrado da FIA, da Fórmula 1, né, de quem comanda o automobilismo e a Fórmula 1, né? Vinícius, certeza. É mais fácil o Massa ser banido e o Briatore ganhar um cargo de presidente da FIA, o cara que fez toda a maratona. Com certeza. Isso é para entender o que é a Fórmula 1. Deixa eu falar aqui dos abandonos. Valtteri Bottas, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda abandonaram. Punições, o Alonso 5 segundos, que cedeu os limites do pit lane, e o Pérez 5 segundos também. A questão, o Gleiton já disse aí, atrapalhou o álbum. Foi muito pouco, né? 5 segundos para quem tirou o álbum da corrida. Foi muito pouco. Muito pouco. Também concordo. Piloto do dia, Carlos Sainz. Eu acredito que todos vão nessa linha mesmo, por tanto que a gente elogiou a corrida dele. Volta mais rápida foi do Lewis Hamilton na volta 47, 1:35.867, nesse novo traçado. E um detalhe, se o Carlos Sainz faz a volta mais rápida, seria aí o primeiro Grand Slam, o Grand Chelem da carreira dele. Ele fez a pole, venceu a corrida, liderou todas as voltas. Faltou para ele só a melhor volta da prova para ele conseguir um Grand Chelem. Então teríamos um Grand Chelem do Carlos Sainz aí. Lewis Hamilton jogou água no chope dele. E ele só não liderou, né, Luiz? Ele só não liderou o TL1, porque ele veio liderando o TL2 em diante, né? Aí, se ele liderasse o TL1 e ainda fizesse a melhor volta, a gente teria que inventar uma nova classificação aí, acima do Grand Chelem. Classificação do Campeonato de Pilotos. Max Verstappen, 374 pontos, líder. Segundo lugar, Sérgio Pérez, 223. Terceiro lugar, Lewis Hamilton, 180. Estou triste por um motivo. O Sérgio Pérez, gente, vai ser o vice-campeão mesmo, viu? Sem merecer. Sem merecer vai ser. Ninguém vai. Lewis Hamilton em terceiro com 180 pontos. Quarto lugar, Fernando Alonso, 170. Aí tem uma disputa interessantíssima. O terceiro e o quarto aí com Hamilton e Alonso, os veteranos. Quinto lugar, Carlos Sainz, 142. Sexto lugar, Charles Leclerc, 123. Carlos Sainz aí à frente do Leclerc. Sétimo lugar, George Russell, 109. Oitavo lugar, Lando Norris, 97. Nono lugar, Lance Stroll, 47 pontos. Décimo lugar, Pierre Gasly, com 45 pontos. Classificação do Campeonato de Construtores. Red Bull mais líder do que nunca, 597 pontos. Seguido da Mercedes, com 289 pontos. Terceiro lugar, a Ferrari, com 265 pontos, que o Egleison bem ressaltou aí que a Mercedes agora, a briga do segunda força da Mercedes vai ser com a Ferrari. Aston Martin caiu de produção, né? 217 pontos, em quarto lugar. Quinto lugar, McLaren, 139 pontos. Sexto lugar, Alpine, 81 pontos. Sétimo lugar, Williams, 21 pontos. Oitavo lugar, a Haas, com 12 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo, 10 pontos. Décimo lugar, Alfa Tauri, 5 pontos. Errei todos os meus palpites que eu dei durante a semana. Falei que seria uma pole do Verstappen, errei. Falei que o primeiro lugar seria do Verstappen, errei. Falei que o segundo lugar seria do Pérez, errei. Falei que o terceiro lugar seria do Fernando Alonso, me estrepei. Falei que a volta mais rápida seria do Verstappen, também errei. Errei todos, não acertei nenhum palpite aí. Não quis apostar na Ferrari, deu nisso.
Próximo GP, agora, final de semana, que é o GP do Japão, em Suzuka, de madrugada, só os fortes vão acompanhar. E tem só Ao quem vivo dorme, ali. quem é casado, sei quem é casado dorme no sofá esse final de semana, né? E aí, pediram no início da live para a gente fazer um retrospecto rapidinho de GP do Japão. O Egleison volta a Red Bull com força total e como favorita no GP do Japão, né? Pelo traçado de Suzuka. A tendência é essa e travou bem na hora. opa, Travou, você a vai ter que tendência é repetir. essa. A tendência é Red Bull voltar ao normal da temporada, ser a equipe dominante, característica da pista, tudo encaminhado muito, muito para isso. Tá, mas eu também concordo. Se a Red Bull volta a ser a grande favorita, agora eu vou te fazer uma pergunta difícil. Quem que você apostaria para ser a segunda força aí para o GP de Suzuka? McLaren. Muita curva de alta em sequência. O carro da McLaren deve ir bem. Eu aposto na McLaren e depois ali Mercedes, Aston Martin e Ferrari ali naquele bolo ali de terceira força. Concorda, Vinícius? Não, para mim, eu acho que a Ferrari tem tudo para vir bem nessa etapa de Suzuka aí, né? Acho, na minha visão, que teremos uma briga entre Mercedes e Ferrari, né? A Red Bull lá na frente, né? E pela segunda colocação brigando ali Mercedes e Ferrari, sabe? Porque é um circuito que privilegia curvas de alta, como a Gleison falou, e a Ferrari tem ido bem em circuitos que tem uma reta um pouco maior, né? Então acho que pode ser um circuito que favoreça a Ferrari. Quero ver muito agora a reação de dois pilotos em especial, né? George Russell e Charles Leclerc, né? Quero ver a postura desses dois pilotos. Acho que agora vai dizer muito daqui para frente o que vai ser a postura do Russell e do Leclerc, né? Eu vou apostar na Ferrari também como essa segunda força. Eu acho que talvez a McLaren venha como brigando também, como o Gleison disse, mas eu ainda acho que tem uma leve favoritismo para a Ferrari. Pessoal que estiver nos acompanhando no YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se estiver acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, vai lá dar 5 estrelas, dá essa moral pra gente. Ajuda muito e fortalece o nosso projeto aqui. O Gleison, curtiu trocar essa ideia? Sempre, sempre, sempre. Semana que vem estaremos também falando aí, se Deus quiser, do GP do Japão. Beleza, Vinícius? Curtiu? Show de madrugada também, não? Não. Madrugada de domingo para segunda? De jeito nenhum. Meus amigos, mais uma vez é um prazer enorme estar na companhia de vocês aí. Essa resenha é muito boa, o tempo voa quando a gente está junto aí. E muito obrigado pela oportunidade. E se Deus quiser, estaremos juntos aí semana que vem. Tamo junto, então. O pessoal que participou, muito obrigado aí pela participação de vocês, interagiram com a gente aí. É muito especial aí vocês estarem sempre comentando com a gente. Se não tiver vocês aí para estar nos ajudando, comentando, fazendo perguntas, não teria nem razão da gente ter esse projeto aqui, né? Então, valeu a participação de todos aí. Até a próxima. Falou? Um abraço, tchau. Abraço. Valeu, um abraço. Tchau.